dermatologista Marta Amorim. Um aplauso para ela. Da nossa médica dermatologista Alexandra Osório. Um aplauso enorme. E da médica endocrinologista, disse tão bem, Luísa Raimundo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Temos uma estreia, não é? Temos uma estreia. Temos, sim, senhor. Está a estrear pessoas connosco. É verdade. Está a sentir-se É verdade. bem. Deixa-me ver a sua pulsação. Está tudo Estou bem? benzinho, estou benzinho. Obrigada. A nossa dermatologista, aproveitando que cá está. Como é que correu o site? Correu bem? Correu bem, muito Então obrigada. um aplauso para si. Visitem o site da nossa doutora. Então, aproveitando termos cá a doutora Alexandra, podemos perceber melhor o que são hematomas e o que significam as suas diferentes cores. Portanto, bem. várias cores, várias explicações. Exatamente. Na continuação aqui da nossa hematologista, geneticista, podemos explicar como é que aparecem os hematomas. Pronto, quando o número de hematoma nas crianças e nos adolescentes que fazem desporto radical ou que caem e fazem muito desporto, é natural que apareçam alguns hematomas. E é hematomas normal. são nódoas negras. São nódoas, hematomas são nódoas negras. Pronto, são aquelas nódoas negras pequeninas. Nódoas negras pequeninas e, portanto, devido a pancadas, e é normal que apareça nos locais de pancada. Agora, o mais grave é aquilo que a doutora falou há bocadinho, que é quando aparecem estes hematomas, as nódoas negras, com coleção também de sangue, em sítios que normalmente não acontecem e em grande quantidade, ou em que as pessoas não têm noção como é que aquilo aconteceu. No primeiro caso, por exemplo, pode haver, por exemplo, o aparecimento de nódulas negras ou hematomas quando uma pessoa tem fragilidade capilar. Na fragilidade capilar acontece na idade a partir dos 40 anos e na idade um bocadinho mais avançada, porque a pessoa perde um bocadinho a derme, os vasos ficam mais expostos e a própria parede dos vasos é muito mais frágil a qualquer alteração. Uma pancada super leve. Mas, de facto, a gravidade maior desta situação de aparecer os hematomas é quando as pessoas não têm a noção e aparecem hematomas nas articulações, como a doutora falou, no tronco ou em determinadas áreas em que a coleção é bastante grande. Ora, existe a causa disto tudo, pode haver várias causas que podem estar intrincadas ou ser isoladas. Uma das causas é o mau funcionamento dos fatores de coagulação que a doutora falou, ou seja, o aparecimento daqueles sinais todos pode estar diminuído por déficit dos fatores da coagulação, do sinal. A segunda coisa é o déficit de plaquetas, o número de plaquetas diminuído ou o mau funcionamento das plaquetas. A ativação das plaquetas não se faz quando há uma agressão e, portanto, elas não vão isolar não podem bater em nada, que ficam logo cheias de marcas. Exatamente. Deve ter a ver com isso, não é? Tem a ver com isso. Há uma parte que a fragilidade capilar aparece com a idade e porque a derme é mais frágil, os vasos também. Não falo com a idade que eu fico irritada, está bem? Vá, diga. Mas a mim já me acontece, eu bato assim, já não... Pois é! Mas pronto. Agora, realmente há mau funcionamento dos fatores, mau funcionamento ou redução das plaquetas, no caso de uma doença chamada púrpura trombocitopénica, ou mau funcionamento na medula óssea, no caso da leucemia, pode acontecer também este tipo de coisas. Ou o efeito da aspirina ou anticoagulantes, que, portanto, há uma maior suscetibilidade ao aparecimento de hematomas. Agora, porque mudam as cores nas Justamente, tem uma perninha aí toda jeitosa com uma grande construção de hematomas feita por uma das nossas maquiadoras, a Raquel Pérez, que estive aí a trabalhar. E temos que agradecer. Ora então quando aparece uma pancada, há um processo inflamatório local. Sim. Portanto, aparece um sinal, uma mancha avermelhada, em que os fatores da coagulação, da inflamação estão lá para se defender contra esta agressão. Então aparece uma mancha avermelhada e depois, como o sangue baba dos vasos, há um arrebentamento dos vasos e sai sangue dos vasos e vai para o tecido periférico, há deposição de sangue aqui e há progressivamente, ao longo de 6 dias, uma hemoglobina. Não é? O glóbulo vermelho tem hemoglobina e há uma degradação em hemoglobina progressiva e esta degradação da hemoglobina vai passando ao final de 6 dias com uma cor menos avermelhada, mais arroxeada e depois vai ficar mais amarelada, esverdeada e desaparece. Isto ainda é bem, porque quando está esverdeada está muito feia. Exatamente. Isto é a degradação progressiva da hemoglobina que vai ser ela vai ser degradada e vai ser absorvida pelo nosso corpo.
Existem atualmente, do ponto de vista para melhoria rápida destas situações, quando não é muito grave, não é? Quando não existe uma doença de base que vai sustentabilizar o aparecimento de hematoma e não haja um vaso a babar, podemos usar cremes de arnica ou comprimidos homeopáticos de arnica que vão ajudar muito nesta reabsorção progressiva da hemoglobina e mesmo na prevenção dos hematomas. Pronto, mas é uma coisa homeopática super ligeira que atua a nível da cosmética, não é um tratamento de base. Não é? Ao final de 2 semanas, em princípio, se tudo a correr bem, se Deus quiser, se Deus quiser, e a pessoa esteja abençoada, desaparece completamente a lesão. Portanto, mas não devemos, e se demorar mais do que isso? Se o hematoma não desaparecer, devemos ter ali... Não, se demorar mais que isso, demora mais 2 semanas, se demorar mais 2 semanas é normal, quer dizer que a carga de hemoglobina ou a quantidade de sangue foi grande e pronto. Agora, se demorar muito mais, ou uma coleção de hematoma brutal, então a pessoa tem que recorrer, porque tem que se drenar e tirar o sangue e verificar o que é que está por trás. Muito bem, sim senhora, sendo assim, já hoje mudámos de lugar, estás um bocado baralhado, não é? Eu também estou um bocadinho baralhada. Mas ficamos bem. Continuar então. Que outras doenças? Temos cá outra. Esta doença, eu pensei que isto era literário, afinal existe. Existe. Hirsutismo. O que é o hirsutismo, doutora? Hirsutismo é a presença, por exemplo, numa mulher de pelos com localizações mais masculinas. Conheço. Uma forma simples de dizer a coisa. Conheço. Estamos a falar das senhoras que mandam um buço. Sim, tem a barba, tem pelos no corpo, tem pelos no corpo. Porquê que há mulheres com barba? É hirsutismo. São alterações hormonais, não? Não só. Bom, então há várias causas. O hirsutismo é causado pela conjugação, pode haver a conjugação ou isoladamente excesso de androgénios, são aquelas hormonas masculinas produzidas pelos ovários ou pelas glândulas suprarrenais. Depois pode haver sensibilidade aos androgénios, por exemplo, à testosterona livre, pode haver a pele e o folículo piloso pode ser mais sensível à testosterona, outros tipos de androgénios que circulam no nosso corpo, e depois há situações secundárias que vão aumentar o seu transporte dessas hormonas para a unidade pilosebácea, ou há um aumento do metabolismo dos androgénios no nosso corpo. Por exemplo, um exemplo, o excesso de androgénios produzido pelo nosso corpo são tumores do ovário ou tumores da glândula suprarrenal, o síndrome do ovário poliquístico, já vamos falar daqui a bocadinho, a hiperplasia da suprarrenal congénita, pronto, basicamente são estes. Depois, o aumento da sensibilidade da unidade pilosebácea às hormonas androgénicas chama-se o hirsutismo idiopático. Pronto, não tem causa aparente, é só um aumento da pilosidade com uma distribuição diferente do habitual e não tem uma doença subjacente. Nas situações onde existe uma alteração secundária e que aumenta o transporte ou o metabolismo, ou a alteração do metabolismo dos androgénios, portanto aumenta o pool de androgénios circulante, temos o caso do aumento da prolactina, que é a prolactinémia, temos as patologias da tiroide e temos determinados medicamentos que tomamos, por exemplo, um exemplo é as tiazidas ou a ciclosporina, que se usa muito em determinadas situações e que aumenta a pilosidade. Mas, doutor, deixe-me fazer uma pergunta aqui de caráter antropológico, digamos assim, social. No passado, diziam que Portugal era o país que tinha do bigode, que as mulheres tinham todas bigode. Éramos todas, as nossas avós e bisavós eram todas hirsutas e depois melhorámos com as gerações posteriores? Tem a ver muitas vezes com o síndrome do ovário poliquístico. Agora já se diagnostica com mais frequência, mais cedo. Como há outro tipo de cuidados de saúde. Sim, por exemplo, há menos hoje em dia infertilidade associada ao síndrome do ovário poliquístico, porque o diagnóstico é muito mais precoce, as pessoas vão ao ginecologista mais cedo, porque o síndrome do ovário poliquístico, além, portanto, do hirsutismo, está associado muitas vezes à obesidade, à calvície, ao acne, por exemplo, a manifestações mais masculinas, voz grossa, virilidade, tudo isto são sinais que as pessoas vão procurar ajuda. É um facto, se lermos aqueles textos do século XIX, de alguns viajantes que vinham aqui a Portugal, e todos com grande frequência falar. As pessoas também tiram agora mais. Também tiram mais, não é? Mas falava-se com frequência que as portuguesas usávamos todas lenço na cabeça e uma bigodaça. Também a depilação também veio ajudar muito, É o que está não a é? dizer a doutora, exato.
Está feito. Está feito, não? Não, mas há algumas... Nós temos aqui em Portugal, aliás, como ao sul da Europa, umas pequenas alterações a nível da suprarrenal, que não fazem propriamente grande doença. As pessoas são portadoras de algumas alterações e que a manifestação muitas vezes é o aparecimento... do sul? Do sul, sim. Isto é uma coisa que existe mais no sul da Europa. Não era assim estético. Não era muito... Nós, as espanholas, e as italianas, Também. que são sempre muitas giras. Também. Sempre muitas giras. Também. O norte da Europa, elas também... Há muitas que têm, mas por um lado são mais pelo mais É o claro. bocinho mais loirito. E valorizam. Também caracola, menos. mas é mais loirito. Mas valorizam menos, não. Não, aliás, sim. as pelosidades. Aliás, costuma-se dizer que as mulheres do norte, debaixo dos braços... do norte da Europa, pois, do norte da Europa, Debaixo sim. dos braços são iguais a nós. Homens. Não podem dizer adeus. Não, é porque deve ter a ver com isto, provavelmente. Se calhar há aqui uma questão até de hábitos de consumo, parte uma coisa na outra. Muito bem, mais há alguma questão que se possa colocar? O nosso Facebook está um bocadinho inundado com a tiroide, muita Pois já tiroide, muita imaginava, tiroide. já Mas olha, mas vou-te dar o número da minha explicadora de matemática. São os 22 jogadores. Mas há tratamento para o exotismo, está bem? Cada vez. Não, eu estou a falar A nos seleção 11 são nossos. 22, tens razão. Eu estava a falar nos 22. Os 11 estiveram a jogar. Eu ouvi o Fernando Santos dizer 24 vezes. Eu tenho 22 jogadores, eu tenho 22 jogadores. Pronto. E tu ficaste nos 11 em campo. E eu podia... Que é Muito bem, um qualquer aplauso para as dia. nossas doutoras. Por hoje é tudo. Muito obrigado. Ora, muito obrigada às doutorinhas. Foram muito